Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura completa, mas nessa primeira parte, vamos ler somente até o versículo 3, pegando essa introduçãozinha, e após a oração a gente dá continuidade. Então, Atos, capítulo 8, versículo 1. É uma continuação direta do texto da semana passada. Então, ele já começa assim. E Saulo estava ali aonde? Onde Estevão foi assassinado. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza no aprendizado da Tua palavra, Senhor. Pois por nós mesmos, ó Pai, não conseguiremos compreender as verdades santas e puras da Tua palavra, Senhor. Somente o Teu Espírito Santo pode quebrar as barreiras, ó Pai, que muitas das vezes impedem o entendimento da Tua palavra, impedem a nossa transformação. Espírito Santo de Deus, quebra todas as barreiras, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Bom, como nós já podemos ver, o texto ele é uma sequência direta dos acontecimentos que nós lemos na semana passada, do assassinato injusto de Estevão, que aconteceu ali publicamente. Nós vimos que Saulo estava presente, e agora Lucas vai dar continuidade apresentando esse homem, Saulo, que depois conhecido por Paulo, que será dos maiores protagonistas da história. Mas ele já começa apresentando esse homem não como um grande pregador ou como o grande missionário que ele foi, mas apresentando como um inimigo direto da igreja. Lucas não poupa esse passado de Paulo, mas ao contrário, ele expõe. E é necessário que seja mesmo. Porque nós vamos ver, não somente nessa pequena introdução, mas em todo o capítulo, que o Lucas ele vai focar na principal marca da igreja, que é a transformação de vidas. E ele vai começar aqui nesse capítulo a mostrar em diversas pessoas diferentes uma da outra, a transformação que vem através da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. Então, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então, vamos imaginar, Estevão foi assassinado. Isso fez com que as autoridades judaicas ganhassem uma certa coragem de começar a perseguir com ainda mais violência a igreja. Então, antes, o que era uma perseguição ali, de debate de ideias, até de ameaças, agora eles tomaram coragem. Matamos um homem, não aconteceu nada, vamos para cima. E assim fizeram. Então, imagine você na sua casa com a sua família, homens chegam arrombando a porta, te arrastando para fora, te levando preso, porque eles viram que no dia tal, quando os apóstolos pregaram, você confessou a Jesus, ou que você estava ali pregando e anunciando esse Jesus. Então, essas pessoas estavam sendo caçadas. E vejam bem, não era necessariamente o Império Romano, eram para os próprios judeus. Então, imaginem vizinhos caçando vizinhos. Amigos, amigos a gente bota entre aspas, caçando amigos. Isso se não parentes caçando parentes. Então, muitas das vezes seu vizinho pode te chamar, aqui do lado da minha casa tem uma família, ou tem um homem que está falando de Jesus, essa mulher virou crente, e invadiram e iam arrastando. E à frente disso tudo estava Saulo, que incentivava a esse tipo de quase que um linchamento público.
E essas pessoas eram jogadas na prisão. Para fugir dessa perseguição, o que os cristãos começaram a fazer? Se mudaram para regiões que eram mais desprezadas pelos judeus. E isso vai nos apresentar 3 coisas. Primeiro, o cumprimento da vontade de Deus. Quando lá em Atos 1, Jesus falou que os apóstolos e que os discípulos seriam testemunhas dele na Judéia e em Samaria. E até o momento não haviam ido nessas áreas. Agora, por conta da perseguição, eles vão para essas áreas. Onde lá em Atos 1, Jesus tinha falado que os queria lá. Então a gente vê que mesmo diante de toda essa situação, há o agir de Deus no controle de todas as coisas. Ele vai guiando a sua igreja para onde Ele quer que ela esteja. E nós vamos ver isso o capítulo inteiro. Nada acontece em vão. O Senhor vai colocando os seus servos nos locais certos para que a palavra dele se expanda. E ela começa a fazer isso. Enquanto o evangelho estava ali somente em Jerusalém, a perseguição obriga que a igreja saia de Jerusalém e, consequentemente, o evangelho também. Segundo, como o nosso pastor já tinha falado semana passada, quebra-se ainda mais a visão de que somente em Jerusalém havia salvação e que somente Jerusalém era um lugar santo. Porque o povo santo de Deus está sendo expulso de Jerusalém, mas para onde eles vão, o evangelho é pregado e ali Deus vai continuando a fazer maravilhas. O poder de Deus está onde a igreja está, porque Deus trabalha através da sua igreja. Onde estiver igreja de Cristo Jesus, independente de placa de Jesus, igreja séria, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Deus vai trabalhar. E nós vemos isso. E terceiro, pessoas que eram consideradas pelos judeus como pessoas que não deveriam se aproximar, pessoas ruins, os samaritanos eram vistos com péssimos olhos. Estão sendo mais receptivos à igreja do que os próprios judeus. Então, aos poucos, Deus vai conduzindo a história e quebrando todos esses preconceitos e todas essas barreiras que poderiam impedir o avançar da palavra de Deus, mostrando que o Senhor, a intenção dele é que a palavra dele chegue a todos os homens, como falo, todos os homens, toda a humanidade. Em que sentido? Todo tipo de pessoa. Deus tem seus escolhidos em todos os lugares, em todo tipo de gente. Então não podemos dizer que há uma raça escolhida por Deus, não. Deus seleciona os seus dentre de todo tipo de pessoa, pobres e ricos, negros e brancos, gregos e judeus. E isso vai sendo cada vez mais quebrado e a igreja vai começando a avançar. Mas o termo que Lucas vai utilizar é justamente esse. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Então, o homem tocava o terror. Fala devastava, ele tocava o terror. Era uma coisa horrorosa. Quando escutavam o nome desse cara, já sabiam, tragédia. Ele era um perseguidor. Ele era um inimigo da fé. E ele não tinha pena de ninguém. Arrastava homens e mulheres e os lançava nas prisões. Sabe-se lá o que eles não faziam com os filhos dos crentes. Mas eles arrastavam e jogavam na prisão. E qual a acusação? Serem seguidores de Cristo. Não havia crime nenhum, como nós vimos com Estevão. Não havia crime nenhum. Apenas isso. O que nós começamos a ver aqui é que Lucas, ele começa a mostrar quão injusta é a perseguição contra os crentes. E ele vai colocando aqui, olha, Estevão foi assassinado por acusações falsas. E por conta do assassinato de Estevão, começaram a perseguir outros cristãos também. E até agora não há uma acusação séria contra a igreja. A perseguição é sem lógica, é pura maldade. E quando a gente vê o apóstolo Paulo inserido nessa situação, a gente começa a ver o tamanho do poder de Deus na transformação desse homem. Porque é o homem que vai depois falar sobre o amor. Ele vai falar sobre perdão. Ele vai pregar para as igrejas, fundar igrejas e doutrinar as igrejas. É esse mesmo homem aqui, que agora está arrastando e levando para a prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem.
Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A minha vida toda, eu sempre achei que era unânime, que esse Filipe aqui era o apóstolo Filipe. Mas, na verdade, não. A maioria dos estudos e de gente séria aponta que esse Filipe aqui, na verdade, é o diácono Filipe, que nós lemos no capítulo 6, quando ele entrou junto com Estevão. Então, a gente já começa a ver, e o texto anterior já dá base nisso, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então, os diáconos, aqueles que foram chamados ao ministério, continuaram o trabalho de Deus evangelizando em outras áreas. E esse diácono aqui, o diácono Filipe, ele, assim como Estevão, começa a manifestar os dons, os poderes e as maravilhas de Deus. E chegando nessa cidade, na região de Samaria, uma região em que os judeus ignoravam, o poder de Deus começa a se manifestar nesse lugar. Vejam só. Haviam sido dispersos, mas pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha aí o agir de Deus. Muitas das vezes, Deus utiliza atribulações e até mesmo a maldade humana para cumprir a sua vontade. Paulo não sabia, mas ele estava colaborando com o evangelho de Cristo até mesmo na perseguição, porque esse evangelho foi se espalhando. Talvez estivesse tudo numa boa, Jerusalém, todo mundo crente, todo mundo aceitando a Jesus, não sabemos, mas é provável que a igreja se acomodasse, falava, olha, o pessoal aqui em Jerusalém está crendo, salvação é para os judeus mesmo, não. A perseguição os obrigou a ir para outros lugares, e nesses lugares onde eles iam, o evangelho era pregado. E pessoas que, aos olhos dos judeus, jamais poderiam ter a salvação, através de Cristo, criam e eram salvas. E Lucas mostra aqui que esse homem está com o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque os espíritos imundos eram expulsos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela região. Então, testemunho público, todo mundo naquela região poderia testemunhar, olha, realmente, quando os crentes chegaram aqui nessa região, as coisas melhoraram. Os espíritos imundos foram expulsos. Pessoas doentes foram curadas. E, principalmente, esse evangelho que era pregado ia trazendo a transformação de vida, a transformação no coração. A igreja não pode se deixar abalar pelas atribulações presentes, mas se deixar guiar por onde o Espírito a queira levar. A perseguição, e nós vemos isso, Lucas deixa registrado, não somente como um testemunho público de que as acusações contra a igreja eram infundadas, mas também isso nos serve para a igreja de sua época e qualquer outra igreja, como um conforto em saber que não importam os tempos e não importam as dificuldades que venhamos a enfrentar. A palavra de Deus é poderosa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As pessoas são presas, as pessoas são expulsas de casa, mas o evangelho não para de crescer. Então, se a gente fosse pegar aqui para a nossa realidade, imagine a situação. Você ouviu o pessoal falando aí, olha, estão caçando todos os crentes aqui na área, o negócio está feio. Para onde eu vou fugir? Aqui no Rio de Janeiro, o lugar mais seguro para se mandar, se a gente vai sendo perseguido pelas autoridades, é se mandar lá para a favela. Vou me esconder lá na favela, em um lugar que as autoridades não vão muito, vou ficar malocado lá. Eles foram para Samaria e para a Judéia. Áreas desprezadas, pobres, mas onde Deus queria fazer suas maravilhas. Então, todas as barreiras, aos poucos, vão sendo quebradas. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, na cidade de Samaria. Impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante.
E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com suas mágicas durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então, a barreira de raça já havia sido quebrada, uma barreira que reinava naquela época, mas também outra barreira que é a barreira religiosa. Nós temos aqui um feiticeiro, um bruxo, que pela lei judaica morreria. Mas esse homem ouve o evangelho e se converte. Pelo que nos diz, tanto ricos como pobres lhe davam atenção, então ele era quase que uma celebridade ali na área. E nós sabemos, principalmente nos dias em que nós vivemos, que há sim feiticeiros, bruxos, curandeiros, que são procurados por celebridades, por autoridades, tanto pelos rituais que fazem ou pelos seus conselhos. Então, esse homem era ali muito quisto. Ele fazia rituais, feitiçarias, milagres. E quando o texto fala milagres, não está atribuindo a Deus. Mas Satanás também faz, entre aspas, maravilhas para iludir. Curas, prosperidade. Então, aquele homem estava ali pelo poder dos demônios, pelo poder do inferno, com as suas bruxarias, e ricos e pobres lhes davam atenção. Então, provavelmente, era um homem que deve ter enriquecido muito fazendo isso. Ele tinha fama, ele tinha status, ele tinha poder. Quem era o maior concorrente dele, então, na área? Era Filipe. Filipe estava tirando os clientes todinho. O homem, provavelmente, ganhava dinheiro fazendo os rituais. Filipe chega falando em nome de Jesus, todo mundo é curado. Ou ele provavelmente dava conselhos, que era procurado e ouvido por todos. Filipe chega falando do evangelho, quem crê no evangelho não vai mais escutar ele. Esse homem tinha todos os motivos para ser um dos maiores perseguidores de Filipe. Falar, esse homem não pode entrar aqui, está estragando tudo. Mas o que acontece? O poder do evangelho é tão maravilhoso que esse homem bruxo, feiticeiro, endemoniado, satanista, ele vê que o poder de Deus é maior. Ele se rende a esse poder e crê nele. Ele crê nas palavras de Filipe e se converte. Olhem a maravilha desse evangelho. E Lucas registra aqui mostrando o quê? Porque a igreja estava inserida em uma realidade onde quase todos adoravam deuses distintos e faziam rituais distintos. Ele está mostrando, olha, um homem que tinha sua fé, que tinha suas crenças e que fazia maravilhas por poderes escusos. Ele ouviu esse mesmo evangelho, ele creu nele e passou a seguir o servo de Deus. Há uma transformação aqui também. Enquanto o judeu, servo de Deus, está perseguindo e matando os crentes, o feiticeiro se converteu. E lá na frente, o próprio Paulo vai dizer, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem iria imaginar que um bruxo feiticeiro poderia converter-se e crer nesse evangelho? Mas isso aconteceu. Mas como funciona essa transformação? Eu criei no evangelho, automaticamente todos os meus erros acabaram. Meus atos foram todos e agora eu sei tudo exatamente certinho do que eu tenho que fazer? Não. Vai mostrar que a doutrina cristã, o crescimento cristão, ele é gradual. Que nós vamos ver que esse homem ainda estava com uma mentalidade um pouco no passado. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. É algo aqui também que dá um pouco mais de certeza que esse Felipe aqui não era um apóstolo. Justamente porque, quando a igreja começou a crescer, chamaram os apóstolos. Ou seja, chamaram uma autoridade maior para ver o que estava acontecendo ali na região, para conduzir a igreja. Os apóstolos, né? Versículo 15. Ao chegarem,
oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, ou seja, o feiticeiro, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então vejam, ele creu no Evangelho, mas ele ainda tem que mudar a mentalidade dele, ele tem que aprender agora. Ele ainda está com a mentalidade antiga. Por quê? Era assim que funcionava no trabalho dele. A pessoa chegava e falava: olha, o senhor é feiticeiro, eu estou pagando aqui, eu quero aí que o senhor faça um ritual para que eu tenha prosperidade, para que eu tenha uma coisa assim. Quando ele vê os apóstolos orando, o Espírito Santo descendo, esse poder maravilhoso, ele pensa: é o mesmo poder que estava sobre Filipe. Eu tenho que ter esse poder para mim. Eu vou pagar para que eles me deem um poder e eu possa dar a outros. Se talvez ele não estava pensando até em vender, provavelmente. Ele viu ali algo que aos olhos dele era parecido com o que ele já praticava. Mas os apóstolos vão repreendê-lo e ensiná-lo que a obra santa de Deus é muito diferente dos rituais e dos poderes com que ele se envolvia. Versículo 20. Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro, ou seja, você que morra com esse dinheiro. Pereça você com esse dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então aqui Pedro dá uma resposta dura e firme, né? E louvado seja Deus, essa resposta de Pedro, ela destoa tanto da realidade que nós vivemos hoje, não é? Olha o padrão do servo de Deus. O homem chega com dinheiro, pedindo a bênção e o ministério. Pedro se enfurece: pereça você. Ele está falando: você que morra com esse dinheiro. Você quer comprar o dom de Deus com dinheiro. E pela resposta já vemos o desprezo que deve estar na fala e nos olhares de Pedro. Você quer comprar o dom de Deus, ou seja, essa maravilha santa, com dinheiro. Essa coisa carnal, humana. Para a igreja da época, principalmente os apóstolos que andavam com Cristo, viram o exemplo de Cristo, tentar comprar as coisas de Deus com trabalhos humanos, com dinheiro, com coisas terrenas, era uma ofensa grave. Ao ponto que Pedro quase que considera esse homem já amaldiçoado. Ou seja, vai acontecer uma coisa horrível com esse cara. Ele não é crente de verdade. O coração dele ainda está escravo do pecado. Por quê? Porque ele tentou, com dinheiro, comprar as bênçãos. E, abrindo, né, misericórdia. Se Pedro visse o que fazem na igreja hoje, hein? Vendendo bênção, vendendo oração, vendendo água, vendendo lenço. Misericórdia. Misericórdia. E olha que o homem nem bruxaria ou ritual tentou fazer. Ele queria o dom do Espírito e ofereceu dinheiro. E Pedro já ficou enfurecido. Queridos, não podemos comprar aquilo que vem dos céus. Não tem como. Quem nos deu essa herança foi Jesus Cristo e a comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Não é com o nosso esforço, com o nosso dinheiro. A gente não pode comprar as maravilhas de Deus. Elas vêm sobre a igreja que serve a Cristo Jesus. A corrupção que hoje nós vemos na igreja, aquela igreja, pelo menos nesse momento, não tinha e ninguém podia acusá-los disso.
E o que Lucas está demonstrando aqui com essa atitude de Pedro? Ele está mostrando ao seu leitor da época que, olhem só, esses homens têm sofrido tanto, as famílias têm sido arrastadas, tem acontecido de tudo. Eles não têm vantagem econômica nenhuma nesse ministério. Eles não estão ganhando nada por isso. Porque se houvesse talvez uma conversa, alguém falando, esses crentes estão crescendo e estão pegando dinheiro de muita gente. Quando alguém falava tal coisa, recebia esse tipo de resposta. Não era por bens materiais que aquela igreja trabalhava e operava. Aquela igreja estava pelo poder de Deus, olhando as maravilhas dos céus. Essa era a riqueza dele. E olha que, vamos ser sinceros, um dinheirinho não ia cair mal naquela situação não, hein? Porque vamos imaginar, as pessoas fugiram de casa. As pessoas tiveram que sair das suas casas. Se a igreja pudesse até ganhar um dinheiro com isso aí, não ia ser ruim, não. Mas quem sustenta a igreja é Cristo Jesus. Quem sustenta o servo de Deus é Cristo Jesus. Pedro podia até cair na tentação, né? Falar, mas não. Pereça você e o seu dinheiro. Você não pode comprar com esse dinheiro aquilo que vem dos céus. E aqui fica em aberto. Não sabemos se o homem de fato arrependeu do pecado ou se ele ficou com medo. Mas ele pediu ao apóstolo que orasse por ele. Então a gente vê que há sim a possibilidade dele ter verdadeiramente se convertido, mas ele ainda não entende. E não acontece muitas das vezes conosco, nos convertemos, mas no início da caminhada às vezes não sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes aquilo que já está na nossa cabeça que é certo, que nós sempre fizemos, a gente vai vendo ao longo dos anos, pela leitura da palavra, por crentes mais maduros, que não é bem assim. Então ele nessa caminhada cristã ainda estava com aquela mentalidade lá atrás, poxa, que poder maravilhoso, vou dar um valor bom aqui e vou aproveitar ele. Mas o apóstolo dá essa resposta firme, que é para a salvação. Vejam bem, versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Não há maldade nas palavras de Pedro. Pedro está pensando na salvação da alma. Ele está falando, olha, peça perdão ao Senhor para que Ele perdoe essa maldade do teu coração. Então o Evangelho, muitas das vezes ele vai nos ofender e vai nos confrontar sim. Porque o nosso pensamento, principalmente aqueles que iniciam a caminhada da fé há pouco tempo, o nosso pensamento ainda está moldado pelo mundo. Ele tem que ser transformado, ele tem que ser renovado. E nunca podemos achar, olha, esse é o meu pensamento, é assim e está acabado. Não, o que esse homem mostra? O pensamento dele estava errado. O modo de vida dele estava errado. Agora, em Cristo Jesus, ele tem que rever a fé, rever o modo como ele trata a fé e entender que na igreja é diferente que no mundo. Ali é diferente, ali é santo, ali é puro, ali é sério. Versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Olha só, agora os próprios apóstolos já chegaram em Samaria. Vejam como o Espírito Santo vai conduzindo tudo. Se não houvesse a perseguição, homens como esse, feiticeiros e quem os seguia, jamais saberiam sobre o evangelho. Mas através da perseguição, o evangelho chegou a essas pessoas. E nós vemos hoje que a igreja permanece sofrendo. A igreja espalhada pelo mundo, que em muitos países sofre perseguição, ainda assim continua a crescer e a multiplicar-se. Então nós nunca podemos pensar que o agir de Deus está limitado somente quando a igreja é aceita pelo mundo, até porque a igreja jamais será. Mas é entender que, independente das circunstâncias, Deus continua operando com poder e maravilhas sobre a sua igreja. Seja em Jerusalém, seja em Samaria. Seja enquanto a sociedade aprova, seja no meio da perseguição. A igreja de Cristo Jesus
tem o poder do Espírito Santo e, através desse Espírito, sempre fará maravilhas através de Deus e onde Deus quiser a colocar. E agora nós vamos ver mais uma prova disso. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candência, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de voltar para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Que viagem agora! Na mente do leitor, principalmente se for um leitor judeu, dá um nó. O homem etíope, eunuco, que os etíopes eram desprezados até pelos romanos, que era quase nos cafundó do fim do mundo. Eunuco, ou seja, emasculado, não podia ter a circuncisão, não podia ter a aliança abrânica. Ele vem para adorar a Deus, ou seja, ele foi para o templo, adorou, não sabemos se entrou no templo ou se só ali em Jerusalém, e estava lendo Isaías, e não estava entendendo, naturalmente. O texto não nos dá nenhuma margem para sabermos se esse homem tinha talvez algum parente ou algum antepassado judeu. Não sabemos como ele se interessou por essa fé, como ele conheceu esse Deus, mas havia um princípio de temor no coração dele. Ele foi adorar, e ele estava com o livro do profeta Isaías, com o rolo do livro. Filipe, vejam só, estava em Samaria. Um anjo do Senhor vem e fala para ele para caminho de um lugar. No meio do caminho, ele encontra esse cara. E ali, ele vê o homem lendo Isaías e sente de perguntar se ele estava entendendo o que estava lendo. Por que entendendo o que estava lendo? Provavelmente Filipe viu que ele não era um homem judeu. Ele estava ali nas carruagens de outros povos, etc. Então, provavelmente não deveria saber o que estava lendo. E a face do homem talvez dizia, né? Quando a gente não está entendendo algo, a gente pega, olha, que isso? Não estou entendendo nada. Havia uma sede no homem de entender a palavra de Deus. E a provisão de Deus é tão grande que Deus tira o diácono de onde ele estava, coloca no caminho para que ele possa ensinar o que o homem estava querendo saber. Deus vai colocando os seus servos aonde ele quer que almas sejam salvas. E que verdade maravilhosa é essa? Muitas das vezes o crente está inserido em lugares que ele não sabe o porquê está. E muitas das vezes em situações difíceis, né? Um irmão já me trouxe um testemunho de uma irmã que estava enferma e ela, quando os crentes foram orar para que ela fosse curada, nas primeiras semanas ela aceitava a oração, mas posteriormente ela pediu que não mais orassem pela cura, porque ela entendeu que Deus a queria ali, porque ela pregava e os enfermos se convertiam. No leito ela pregava e os enfermos ouviam o evangelho e criam em Cristo Jesus e se convertiam. Muitas das vezes Deus vai colocar seus servos em lugares onde eles não imaginam. E muitas das vezes por situações que eles não esperavam. Mas Deus tem seus planos e propósitos eternos. Ele joga Filipe lá para Samaria. E agora coloca Filipe diante desse homem a quem ele queria salvar. Versículo 31. Ele respondeu, o eunuco: como posso entender se alguém não me explicar? Ele não tinha ido lá para Jerusalém? Será que não tinha ninguém que pudesse ensinar ele? Provavelmente tiveram desprezo. Não quiseram nem chegar perto. Não tinha ninguém que chegasse e ensinasse. E ele sentiu
que aquele texto tinha algo a falar ao seu coração. Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isso aqui é Isaías 53, 7 e 8. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Você pega só esse trecho. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Quem foi levado? E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Quem? Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem? Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Quem? Ele não tem acesso a mais nada. Ele não tem as profecias. Ele tem um rolo do profeta Isaías, que nem sabemos se está completo ou não. Ele quer saber de quem o profeta está falando. É de si próprio? Porque os judeus escreviam também em terceira pessoa. A gente vê lá Êxodo escrito por Moisés, e Moisés fala dele mesmo em terceira pessoa. Será que Isaías está falando dele mesmo? Era ele? Quem? Quem é esse? Versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Toda a palavra aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Lucas, sendo esse um texto que é a continuidade do seu próprio evangelho, aqui ele já crava o que já estava sendo mostrado lá no evangelho de Lucas. A lei, os profetas apontam para Cristo. E o Filipe, qual foi a pregação de Filipe? O próprio texto que o eunuco estava lendo. Ele pega esse texto e anuncia: olha, esse aqui, né, que foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, é Cristo Jesus. E anuncia as boas novas. Que boas novas? O evangelho de Cristo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? 37, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, vejam a resposta: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando Filipe ia encontrar esse homem de novo? Provavelmente nunca. O homem está com o servo de Deus ali. Ele fala: não posso deixar esse homem embora sem me batizar. Eu quero professar, eu quero entrar nessa fé verdadeiramente. E ele crê. E como nós falamos sempre, o padrão da igreja sempre é esse: o batismo é baseado em uma confissão pública. Filipe faz a pergunta: você crê? Ele fala: eu creio. Ele professa, ele entende e anuncia publicamente: eu creio. E ali Filipe o batiza, não no Rio Jordão, não em Jerusalém, mas numa poça, num riacho, que sabe lá onde eles acharam. A santidade não está na água, a santidade está no Espírito que levou esse homem a falar isso aqui: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A santidade está nessa declaração: creio que Jesus Cristo, que você me anunciou, é o Filho de Deus. Desceram a água, Filipe o batizou. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Louvado seja Deus. Deus queria que Filipe falasse só com esse homem. Filipe estava pregando em Samaria, a igreja estava crescendo. Deus tira ele de lá, coloca ele nesse caminho só para falar com esse homem.
Irmãos, quando Deus quer salvar uma alma, nada impede. Nada impede. Ele faz o servo dele ir até a pessoa para anunciar as maravilhas do Senhor Jesus. O homem não estava entendendo o texto. Deus conduz um diácono exclusivamente para explicar o texto àquele homem. Deus os conduz por caminhos onde havia água para que ele se batizasse. Posteriormente, Deus arrebata Felipe e o manda para outro lugar onde ele queria salvar outras almas. Deus está no controle de todas as coisas. A perseguição, Deus está no controle. O chamado repentino, Deus está no controle. E esse homem, 99% dos eunucos eram escravos. Poucos eram os que faziam o voto por conta de religião. Ou em poucas civilizações era uma honra se oferecer para isso, mas geralmente não. Vamos imaginar o homem, o sofrimento que ele pode ter passado. Um possível escravo, emasculado. Não foi com cirurgia, foi na faca. Tinha a palavra de Deus, mas não tinha quem o quisesse ensinar. Não havia quem quisesse o ensinar. Ele provavelmente era desprezado por todo tipo de gente. Embora ele tivesse alcançado um status de importância, a sua pessoa era desprezada. Mas Deus quis salvar a vida desse homem. Esse homem já conhecia Deus. Ele foi lá adorá-lo. Como? Não sabemos. Mas Deus já havia preparado o coração dele e colocado ele no lugar certo para que a palavra fosse pregada. Isso acontece com todos nós. Se um dia alguém pregou a palavra para nós, é porque Deus conduziu a situação para que tal pessoa pregasse naquele dia e nós o ouvíssemos. Ou se um dia viemos à igreja, uma pessoa me convidou, fui na igreja, um pregador falou, eu criei. Deus conduziu cada detalhe desse momento. A salvação pertence ao Senhor. Deus estava salvando os samaritanos. Salvou um etíope. Pessoas de todo tipo de povos. E olha as classes. A gente viu um feiticeiro e de uma cidade idólatra. Agora a gente vê um eunuco etíope. Nada a ver. Mas Deus quis salvar essas almas e salvou. A salvação do Senhor não encontra barreiras quando o Espírito Santo elege a pessoa e com a sua graça irresistível leva a palavra de Deus a essa pessoa. Não há barreiras. É por isso que devemos abandonar essas ideias de que o crente escolhe a Jesus. Esse homem por si próprio não podia, ele não conseguia entender quem era Jesus. Ele estava com o texto na mão, mas por si próprio não podia, não tinha ninguém que ensinasse. Mas o diácono, cheio do Espírito Santo, ensinou para ele, ele entendeu e ele creu. O Senhor nos resgatou quando nós estávamos assim, sem entender, perdidos nas nossas crenças, nas nossas religiosidades, no nosso paganismo, ou até mesmo no nosso ateísmo. Ele nos alcançou. Não foi o pregador, foi Deus. Não foi Felipe, foi o Espírito Santo. E a alma foi salva. E por que é importante essa passagem? Porque semana que vem nós vamos ver que um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja, também vai ser alcançado. O evangelho... Podemos olhar os olhos humanos e falar, essa vida não tem jeito. Não tem como. Como é que um feiticeiro, como é que um etíope que serve outros deuses, o eunuco que não pode fazer a aliança santa, um perseguidor da igreja, como esse tipo de gente pode ser transformado? Pela força humana não pode. Mas o que Lucas deixou registrado aqui é o agir do Espírito Santo de Deus, a quebra de todas essas barreiras que o homem impunha para a salvação. Mas para Deus não há impossíveis. Ele salva, sim, todo tipo de gente daqueles que Ele escolheu. E qual é a missão da igreja?
Missão da igreja é ser como esses servos e servas de Deus, não olhando os ganhos pessoais, mas independente das situações que venham a passar, pregar o evangelho onde quer que Deus nos coloque, pois Deus tem os seus escolhidos, e através da pregação do evangelho Deus os chamará. Quem são? Não sabemos, mas Deus os conhece. Que como igreja possamos pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, nunca murmurar contra o Senhor do porquê estarmos passando por isso ou do porquê estarmos em tal lugar, mas confiando no Senhor. Se Ele me colocou aqui, Ele tem um propósito para tal. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Deus maravilhoso, grande é, Senhor, o poder da Tua palavra. A salvação vem de Ti, Senhor. Não é eloquência humana, não é a nossa própria força. É o Teu agir maravilhoso. Ó Deus, como aquele homem que não entendia nada, nós também, Senhor, um dia, perdidos estávamos, ó Deus, sem entender absolutamente nada das coisas santas e espirituais. Tu nos alcançou. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja, Pai, possa ser avivada pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, a nos enviar, Pai, aonde quer que Tu queira, nos dar, ó Deus, forças para pregar a Tua palavra, para que, ó Deus, aqueles a quem Tu quer salvar, ouvindo a Tua palavra, arrependam-se dos seus pecados e declarem que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que até mesmo os perseguidores, ó Deus, da Tua palavra, e ó Deus, nós temos visto eles crescendo, Senhor. Temos visto os poderosos se movendo contra a Tua igreja. Mas, ó Deus, sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Tu conduz a história, ó Deus, e até mesmo diante de situações difíceis e até mesmo de perseguições, o Espírito Santo continua a operar maravilhas no meio da igreja. Opera, Senhor, maravilhas em nosso meio. Levanta, Senhor, homens e mulheres dispostos a pregarem a Tua palavra, sem medo das consequências terrenas, mas crendo e confiando que aquele que nos chamou irá nos preservar, irá nos guardar e guiar as nossas almas à salvação eterna. Tu és o nosso Deus, Senhor, e nós cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Te agradecemos pela Tua palavra revelada a nós. Te agradecemos pelo chamado da salvação, pois não merecemos. Somos eternamente gratos pela Tua maravilhosa graça. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.